Exalta o nosso Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 20, verso de número 7 ao verso de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, verso de número 7 em diante. Enquanto os irmãos encontram, quero agradecer ao pastor Erivan, um homem de Deus, tem uma família abençoada por Deus, que nos fez esse convite. Deus abençoe a amada igreja também. Trago a bênção e a paz do meu pastor Carlos Walter, sou da Igreja Brasil para Cristo Fazenda Ipanema, e sirvo a Deus ali juntamente com os irmãos. Atos, capítulo de número 20, verso de número 7. Quem encontrou, diga amém. Glórias a Deus, que diz assim: No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje está me acompanhando minha esposa. Para quem diz que Deus não faz milagre, olha aí. Magricelinho assim, ó. Só a capa do suco, né, irmãos? Misericórdia. Mas eu orei bastante e Deus me deu ela. Ela orou pouco, aí Deus deu eu para ela. Glória a Deus. Hoje também está acompanhando minha mãe, diaconisa Suzana, mulher que me ensinou o caminho onde eu devo andar. E louvado seja Deus. O pastor Erivan falou uma frase que é bíblica e diz que Jesus, à volta do Filho do Homem, será como um ladrão. E na segunda-feira passada, eu e a minha esposa, a gente estava indo dormir, e antes de dormir a gente sempre lê a Bíblia juntos, e começou um barulho do lado de fora da nossa casa. A gente mora ali perto da garagem de ônibus, e um rapaz invadiu nossa casa. A gente não estava esperando, a gente não sabia que ele ia vir, a gente não sabia nada disso, e assim será a vinda do Filho do Homem. Quando a gente menos esperar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. A trombeta vai soar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós seremos levados de encontro a Jesus nos ares. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o doutor Lucas, que escreveu Atos, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, frisou algumas partes muito importantes dos atos da igreja primitiva. O apóstolo Paulo, que teve a sua primeira aparição em Atos, capítulo de número 7, no verso de número 58, quando a igreja primitiva crescia após Atos, capítulo de número 2, com a descida do Espírito Santo, praticamente quase 3.000 almas se converteram ao Senhor e foram batizadas. Imagina só, um crescimento
totalmente vindo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja primitiva cresceu tanto, ela cresceu tanto em números, que algumas viúvas da parte dos helenistas acabaram sendo esquecidas na distribuição diária, no pão diário. Então é levantado alguns diáconos para servir as mesas, para servir aqueles que estavam sendo esquecidos. Dentre 7 diáconos é levantado um homem chamado Estevão. E Estevão era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e ele fazia mais do que lhe foi proposto a fazer, que era servir a mesa. Ele fazia sinais e prodígios no meio do povo. Por conta disso, levantaram-se alguns das sinagogas e mentiram, dizendo que Estevão estava blasfemando contra Deus e contra a lei de Moisés. Por conta disso, é levantada uma perseguição contra o diácono Estevão. Estevão, ele está num processo de apedrejamento, está sendo retirado para fora da cidade. Como diz Levíticos, o processo de apedrejamento, a pessoa teria que ser retirada para fora da cidade. E por conta disso, Estevão começa a ser apedrejado. E enquanto Estevão está sendo apedrejado, enquanto o primeiro diácono mártir da igreja primitiva está sendo apedrejado, acontece um fenômeno sobrenatural. Que fenômeno é esse? As pedradas estão vindo, as perseguições estão vindo, a afronta está vindo. Todos estão perseguindo o primeiro mártir, todos estão perseguindo Estevão, porque ele estava pregando a verdade. E o que acontece? O céu se abre. E Estevão vê o Filho do Homem, Jesus Cristo, à direita de Deus. Por quê? Porque não é pelo fato de nós recebermos afrontas, não é pelo fato de nós recebermos pedradas, que o céu vai se fechar. Muito pelo contrário. A maior prova de que alguém foi chamado por Deus, a maior prova de que alguém foi levantado por Deus, a maior prova de que um ministério foi levantado e está sendo guiado por Deus, não são os aplausos, não é a foto no banner, não são os abraços, são as pedradas. Só que consecutivamente pode até vir as pedradas, mas o céu também se abre, Deus também se revela, Deus também mostra a glória dele. Eu vou pregar para alguém que está aqui. Tem gente que está aqui, que está sendo perseguido, pastor Erivan. Tem gente que está aqui, que está recebendo pedradas espiritualmente falando. Tem gente que está aqui, que muitas das vezes só recebe crítica missionária. Mas eu tenho uma resposta de Deus para dizer para você que veio aqui hoje: o céu vai se abrir num momento oportuno. Deus vai derramar um bálsamo na sua alma. Aleluia. João na ilha de Pátimos viu o céu aberto. Ezequiel na beira do rio Quebar, no exílio babilônico, viu o céu aberto. Oh glória, aleluia. Não precisa de boas circunstâncias, não precisa de um contexto amplo, basta você estar na direção e o céu se abrirá. O apóstolo Paulo, ele aparece nesse texto. Ele é a favor da morte, ele é a favor da perseguição, ele é a favor de que matem e apedrejem o primeiro mártir. O apóstolo Paulo, então, tem as vestes desse jovem diácono, cheio do Espírito Santo, deixada em seus pés. A partir de então, surge uma das maiores perseguições da igreja primitiva. O apóstolo Paulo, ainda chamado Saulo, respirando ameaças de morte, ele começa a perseguir a igreja, e ele tem na mão dele uma autorização. Naquela época era necessário uma autorização da sinagoga, e ele tem essa autorização da sinagoga, para quê? Para perseguir, para matar, para prender todos aqueles que estavam sendo direcionados e estavam se convertendo a Cristo. O apóstolo Paulo, então, ele pega um caminho a Damasco.
E no meio desse caminho de Damasco, uma luz brilha no céu. E é Jesus Cristo se revelando a Paulo. É Jesus Cristo falando a Paulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele cai por terra. Só que o que eu acho interessante, pastor Donizete não, pastor Erivan, o que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo, ele está com autorização da terra para perseguir a igreja daquele que está no céu. Ele está com a autorização da terra. Eu vou perguntar aos irmãos, responde. Ele está com a autorização da terra para perseguir a igreja daquele que está no céu. Gostei, os irmãos estão ligados. Então, ele está com a autorização da terra para perseguir a igreja daquele que está no céu. Só que aquele que está no céu não autoriza quem está na terra tocar na noiva dele. Não, eu gostei de um glória ali atrás, e eu vou repetir, porque tem gente que acha que só porque a terra autorizou, porque tem gente que acha que vai fazer o que quer da igreja de Cristo, porque tem gente que acha que vai fazer, que vai tocar, que vai prender, que vai fazer o que quer com a noiva do Cordeiro, mas eu tenho uma resposta para dizer para você: o noivo já está posicionado. Levanta a mão para tocar na igreja dele para você ver, levanta a mão para tocar na noiva do Cordeiro, levanta a mão para você tentar fazer alguma coisa contra a igreja de Cristo. O próprio Deus está se posicionando e dizendo: aqui você não toca, aqui o STF não toca, aqui governo não toca. Por quê? Porque a igreja não depende daqueles que estão com a autorização da terra. A igreja foi autorizada pelo céu para mover aqui na terra. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: não se espante. Olha com voz de profeta e fala assim para ele: não se espante quando as perseguições vêm. Aquele que te chamou está ao seu lado para te proteger. O mal não te toca. Oh, glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo, então, convertido, agora ele tem um ministério aos gentios. Ele faz 3 viagens missionárias. Quantas viagens missionárias ele faz? A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ela é separada em Atos capítulo de número 13, mas só em Atos capítulo de número 14, no verso de número 1, ele faz a sua primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, sendo direcionado pelo Espírito Santo, saindo da igreja de Antioquia da Psídia, ele vai para Derbe, depois vai para Listra, e alguns judeus também, respirando essas ameaças de morte, apedrejam o apóstolo Paulo até ele ser considerado como morto. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo acontece em Atos capítulo de número 15, no verso de número 36. Sendo direcionado ainda pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, em Atos capítulo de número 16, expulsa um espírito adivinhador de uma jovem, e por conta disso, o apóstolo Paulo, ele é preso, açoitado em praça pública e tem a sua nudez exposta. Só que à meia-noite a Bíblia diz que ele e Silas estão cantando e louvando a Deus. O apóstolo Paulo faz a sua terceira viagem missionária, a partir de Atos capítulo de número 18, do verso de número 24. E esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está na sua terceira viagem missionária. Por conta do tempo, o apóstolo Paulo ele tenta ensinar a essa igreja, o apóstolo Paulo tenta ensinar aos irmãos que estão em Troade o máximo possível. Era um domingo, o apóstolo Paulo queria repartir o pão, mas por conta disso, segundo o escritor da Bíblia Dake, ele diz que esse foi um dos maiores sermões já registrados na história. Em torno de 6 a 10 horas, o apóstolo Paulo pregou e ensinou. Pregou e ensinou. Eles estavam no terceiro andar ali daquele lugar. E ali tinha um jovem chamado Eutico. Eutico, pare para pensar, ele subiu os 3 andares para escutar o apóstolo Paulo. Eutico subiu degrau por degrau para escutar o apóstolo Paulo. Eutico, em outrora, ele estava com fome de Deus.
ele estava querendo ser ensinado, ele estava querendo conhecer o mistério de Jesus Cristo. E por conta disso, por conta do cansaço, os irmãos podem perceber, se eu prolongar aqui até 10 horas da noite, os irmãos vão começar a sentir sono. Isso é normal, porque o nosso corpo cansa. Existem 3 tipos de cansaço. Existe o cansaço físico, existe o cansaço mental e existe o cansaço espiritual. O cansaço mental, nós podemos perceber quando o profeta Elias, ele enfrentou os profetas de Baal, ali em 1 Reis, capítulo de número 17. Ele se cansa tanto por conta de montar o altar aonde ali foi sacrificado, por conta de arrumar tudo o que ele tinha que arrumar, por conta de enfrentar os profetas de Baal, ele se cansa. E Jezabel, esposa de Acabe, ameaça a Elias, dizendo, por conta que ele matou os profetas de Baal, se no outro dia os deuses não matassem Elias, se ela não matasse Elias, que os deuses ao qual ela servia, Baal, Astarote, matasse a ela. Elias então se desespera, ele foge, ele dorme debaixo de um zimbro, de um pé de zimbro. O que é isso? É o cansaço? É o cansaço mental. Ele estava cansado mentalmente. Ele estava cansado de enfrentar os problemas. Ele estava cansado de tudo isso. Existe o cansaço espiritual. Lembra de Ana, mãe de Samuel, que ia todo ano ali em Siló, e a sua rival, Penina, ia enfrentando ela. E por conta disso, o cansaço espiritual era tanto, que ela chegava ali em Siló, e ela não conseguia oferecer o culto dela. Ela não conseguia oferecer o sacrifício. Ela não conseguia oferecer o melhor. Tanto é que ela não comia, não bebia e não fazia nada. Ela ia ano após ano, e nada acontecia. Mas teve um dia que Ana, ela se debruçou diante do Senhor e orou pedindo a Deus um filho. E naquela época, a mulher que não tinha filho, ela era visto como uma maldição da parte de Deus. Imagina só, aquela mulher escutando, você é a maldição da casa, você é a maldição da família, você é uma vergonha para a sociedade, você é uma vergonha para o seu marido, você é uma vergonha para o seu lar. Aquela mulher todos os anos ia e ouvia isso, e por conta disso ela não conseguia oferecer o melhor dela. Mas teve um dia que ela resolveu adorar, mas teve um dia que ela resolveu orar. Ela se chegou ali no templo, se dobrou, e tanto é que o sacerdote ali olhou para aquela mulher e até achou que ela estava embriagada. E falou para ela, até quando você vai ficar dada ao muito vinho? Ela olha para o sacerdote Eli e responde, Eli, meu senhor, eu não estou embriagada, eu só estou amargurada de espírito. Ela estava cansada espiritualmente. Eu me lembro, há um tempo atrás, pastor Erivan, quando eu cheguei aqui na cidade de Peró, e a gente passou uma dificuldade muito grande. Eu ainda estava fazendo o meu ensino médio ali no Gaspar. Quem aqui conhece a Escola Gaspar? Todo mundo conhece a Escola Gaspar aqui, né? E eu lembro que eu acordei pela manhã e meu pai veio até mim e falou assim, filho, com um semblante triste, falou assim, filho, me desculpa, mas hoje não tem nada para você tomar café da manhã. Eu falei assim, tá bom, pai, não tem problema. Era novo convertido, então, jejum, oração, não tem problema. Meu pai, ele fez um chá ali para mim, e eu fui para o Gaspar. Lá no Gaspar eu falei assim, bom, pelo menos eu vou conseguir comer a merenda da escola, né? Faltavam umas 15 pessoas na minha frente, eu me lembro até hoje, quando a moça que serviu o almoço fechou a cantina e falou assim, gente, acabou a refeição. Aí eu falei, misericórdia, Deus, que prova. E aí do Gaspar eu ia para o Senai, fazia um preparando. E ali no preparando tinha o momento de intervalo, eu não tinha R$1 no bolso, tinha cantina lá e tudo mais. Tal. E ali quando no horário de intervalo, o pessoal chegou em mim e falou assim, Caio, você não vai comer, você não vai comprar alguma coisa?
Aí eu vou confessar um pecado aqui, vocês não façam isso, tá bom? Mas vai ficar só entre nós, beleza? Eu menti, eu falei assim, eu estou em jejum, porque eu estava tão envergonhado de falar que eu não tinha nada para comer, eu estava tão envergonhado de falar que eu não tinha levado nada, que eu não tinha dinheiro, que eu falei que eu estava em jejum, irmão. Eu menti, depois eu pedi perdão para Deus, tá bom? E eu lembro que acabou o curso ali no Senai e eu fui para casa. Então eu ia do Gaspar para o Senai, e do Senai eu ia para a teologia ainda lá na nossa igreja. Eu lembro que a gente chegou em casa, o meu pai foi até o mercado ali de Bacaitava, pediu para comprar algumas coisas fiadas. E quando a gente chegou em casa, já tinha dado o horário da gente ir para a teologia. E quando a gente foi para a teologia, eu e minha mãe, a gente foi para a teologia, o pastor estava ministrando a aula. Depois, quando nós voltamos, o meu pai ele ainda não é cristão, mas muito em breve vai se converter a Cristo. E a gente chegou em casa e eu lembro quando a gente abriu o portão de casa, o meu pai ele veio bravo para mim e para minha mãe. E aí ele pegou e chegou em mim e falou assim, Caio, você contou para alguém a nossa situação? Você contou para alguém o que a gente está passando aqui? Você contou para alguém? Eu já não falei que a gente vai resolver, eu já não falei que a gente vai fazer alguma coisa, a gente não vai ficar nessa situação. E eu entendo o porquê ele ficou bravo. Para um pai deve ser muito difícil viver esse tipo de situação. Aí eu falei, pai, eu não falei nada para ninguém, eu não contei nada para ninguém, e eu não estava entendendo o porquê que ele estava bravo. Aí eu lembro que ele chegou na minha mãe, e ele falou assim, Suzana, você contou para algum irmão da igreja? Você contou para alguma irmã da igreja? Você falou para alguém? Você falou para algum pastor? Você falou para algum conhecido seu? Aí minha mãe falou assim, não, meu amor, por quê? Aí ele pegou e falou assim, porque quando vocês saíram daqui para ir na teologia, desceu uma caminhonete, buzinou aqui em frente de casa e falou assim, é aqui que mora o Caio e a Suzana? Aí ele falou assim, é aqui que mora o Caio e a Suzana, por quê? Porque quando eu estava no mercado, Deus mandou fazer uma compra e descarregar aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? É que o tempo da vergonha vai passar. Ah, meu Deus do céu, o cansaço espiritual vai passar. Isso tudo vai passar. Já já tem uma providência de Deus para você. Já já tem uma providência de Deus chegando na sua casa. Já já tem uma providência de Deus chegando para sua família. Essa situação não vai ficar como está. Oh, glória a Deus. Eutico, ele está com um cansaço físico. Ele está até meia-noite acordado, ouvindo o apóstolo Paulo falar, que ele vai para a janela. Eutico, ele começou bem, irmão. Para subir 3 andares, não é fácil. Tem que estar querendo muito ouvir a palavra. Ele começou bem. Só que o tempo foi passando e ele começou a ficar agoniado, talvez, ali naquele culto. Ele falou, eu vou ali para a janela, vou tomar um ar. E o tempo foi passando. O sono veio a Eutico. Ele foi pegando no sono, foi pegando no sono, foi pegando no sono. E tem como tá no culto, tem como tá na igreja, tem como estar aqui dentro do templo e não conseguir entender nada da palavra. Você lembra como que você era antes? Você lembra? Você lembra que você via na igreja com sede de ouvir o pastor Erivan pregar? Você lembra quando você começou? Lembra que você orava? Lembra que você jejuava? Lembra que você separava um louvor lá na sua casa e falava assim, hoje eu vou pedir para ter uma oportunidade. Eu estou vendo gente chorando aqui já, pastor. Porque o Espírito Santo está falando com alguém. Você começou bem. Todos nós começamos bem. Todos nós começamos com aquele primeiro amor ardendo, aquela vontade de orar, de conhecer a Cristo. Só que o tempo vai passando
E o que para a gente era prioridade vai ficando em segundo plano. E o que outrora era prioridade, Jesus como prioridade, vai ficando em segundo plano. O sono vai vindo. Você vai se afastando da palavra. Você vai se afastando da igreja. Você vai perdendo as forças. E quando você vê, está igual Eutico. Caiu. A queda foi repentina. Para subir 3 andares não é fácil, mas para cair é muito fácil. Eutico caiu. Eutico pegou no sono e caiu. Os irmãos olharam para a queda de Eutico e eles desceram. E o texto diz que eles tentaram levantar Eutico. Tentaram colocar Eutico de pé. Mas a princípio ele estava morto. Tenta colocar alguém que desmaiou. Tenta colocar alguém que está morto em pé. Não tem firmeza nos pés, pastor Erivan. Não tem firmeza na perna, não consegue andar, missionária. Não consegue mais subir as escadas. Não consegue mais caminhar para o templo. Não consegue mais entrar no quarto de oração. Não consegue mais ensaiar os louvores. Não consegue mais meditar na palavra. Eutico começou bem, mas o tempo passou. Os irmãos até tentaram animar. E aí o apóstolo Paulo olha com um olhar de Cristo e fala assim: podem ficar calmos, porque ele não morreu. A alma dele ainda está no corpo. A alma dele ainda está ali. Sabe o que é interessante? É que depois de uma queda, muito dificilmente alguém vai chegar e vai falar assim: ele ainda dá certo. Ela ainda dá certo. Porque tem gente que está aqui, eu não sou de pregar assim, mas tem gente que está aqui, que o diabo está acusando ela e falando assim: você nunca mais se coloca de pé. Você nunca mais vai voltar a ser como antes. Você nunca mais vai voltar para o pináculo. Você nunca mais vai subir as escadas para ouvir a palavra. Você nunca mais vai sentir a presença. Você sabe que é com você aqui. Você sabe que o diabo vem apontando os seus erros, as suas falhas. Você sabe que o diabo tem falado assim: você nunca mais vai caminhar. Mas o Espírito Santo, ele veio aqui hoje, igual o apóstolo Paulo, e falou assim: ei, não vai ter funeral para essa alma. Ela ainda está no corpo. Ela ainda tem vida. Ela ainda tem vida. Não. Tem gente que já desistiu de você. Até você mesmo já desistiu de você. Até você mesmo já falou para mim: não tem jeito. Eu vou até parar de tentar. Eu vou até parar de tentar prosseguir. Mas o Espírito Santo, como Romanos 8:26, está intercedendo com gemidos inexprimíveis e está dizendo assim: ah, Senhor, dá força para ela. Levanta ela de novo, ajuda ela a se levantar de novo. Ei, segura na mão desse crente que está do seu lado, segura na mão dessa moça, segura na mão desse moço que está do seu lado, olha para ele e fala assim: ei, fica tranquilo, você vai se levantar de novo, os seus pés voltarão a ter firmeza para caminhar. Oh glória, oh glória, oh glória. Tem gente que está aqui que precisa de força, tem gente que está aqui que precisa de um abraço, tem gente que está aqui que precisa fazer igual o apóstolo Paulo fez, dar um abraço e falar assim: ainda tem vida, ainda tem vida. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, eu posso pedir para você se colocar de pé por 1 minuto? Eu já vou terminar, eu tenho mais 5 minutos aqui para terminar essa mensagem. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amor, prepara o hino ali rapidinho, por favor. Sabe o que é interessante?
Pastor Erivan, é que se nós pararmos para olhar o texto, o apóstolo Paulo poderia ter falado assim, ó, presta atenção aqui que eu já vou terminar. O apóstolo Paulo desceu do terceiro andar, a igreja desceu do terceiro andar, Eutico caiu do terceiro andar, estava todo mundo ali embaixo, missionário. Era só ele falar assim, vamos terminar o culto aqui embaixo. Vamos terminar, vamos partir o pão aqui embaixo. O rapaz acabou de cair. Vamos terminar o culto aqui embaixo. Talvez ele está machucado, está ferido, não está conseguindo andar direito. Vamos terminar, vamos partir o pão aqui embaixo, vamos todo mundo para casa e pronto. Terminou a reunião, terminou o culto. Mas sabe o que acontece? O apóstolo Paulo fala assim, ele está vivo, agora vamos subir de novo. Ele está vivo, agora vamos caminhar de novo. Andar por andar, degrau por degrau. E sabe por que o apóstolo Paulo fez isso? Para Eutico entender que a queda dele, que o fracasso dele, que o sono dele, não limita ele de subir de novo para o terceiro andar. Sabe o que está acontecendo com gente que está aqui? Está falando assim, Caio, eu caí, Caio, eu pequei, Caio, eu errei, Caio, eu já não sou mais igual antes. Eu vou ficar aqui parado, eu só quero ficar aqui no banco ouvindo. Mas Deus está falando assim, eu sei que você ainda tem força para subir de novo. Eu sei que você ainda tem força para caminhar de novo. Eu sei que você ainda consegue subir degrau por degrau de novo. E sabe o que aconteceu? Corta a cena, Eutico, mesmo machucado, ferido, está subindo degrau por degrau de novo. Está subindo andar por andar de novo. E agora ele não se assenta mais na janela. Ele para ouvir a palavra. Deus está restaurando alguns ministérios aqui hoje. Deus está restaurando algumas pessoas aqui hoje. E eu quero fazer um apelo. Com a autorização do pastor. Você sabe que essa palavra falou com você. Você sabe que é com você que Deus está falando. Eu não estou falando para você vir aqui em forma de humilhação, não. Mas eu quero orar por você. Eu quero fazer igual o apóstolo Paulo fez. Talvez você está precisando de um abraço. Talvez você veio aqui nesse culto hoje e falou assim, Deus, fala comigo, nem que for por um abraço de um irmão, de uma irmã. Eu quero chamar você aqui na frente, que outrora começou bem, mas agora deu uma cochilada, mas você quer voltar, você quer continuar. Vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida. Se tiver alguém aqui que quer aceitar Jesus também como único e verdadeiro Salvador, vem até aqui na frente. Primeira corajosa já veio, olha lá. Começou bem, né, irmã? Oh, glória a Deus. Amém, missionária, Deus abençoe. Dá um abraço bem apertado nela. Dá um abraço apertado nela, porque ela falou assim, Senhor, eu não consigo mais. Pode soltar, pode cantar. Porque ela falou assim, vindo para cá. Parece que eu vejo ela vindo para cá. E ela falando assim, me dá força, Deus. Eu não vou conseguir, Deus. Mas hoje o Espírito Santo te trouxe aqui, moça. Eu não sei quem você é, não sei qual é o seu nome, mas Deus está falando assim, eu ainda sei que você consegue subir ao terceiro andar de novo. Eu ainda sei que vai sair louvor da sua boca de novo. Eu ainda sei que você vai entrar